Olá pessoal, beleza? Eu sou o Thiago Victor, da Universidade Federal de Catalão, aluno de graduação em Física, e hoje vou explicar para vocês um pouquinho sobre o que são supercondutores. Para entender o que são supercondutores, a gente volta um pouquinho no tempo para lembrar como é que foi descoberto esses supercondutores. Rick Ioannis, ele estava em meados de 1911 e trabalhava com materiais a baixíssimas temperaturas. Ele trabalhava com líquido, com mercúrio, ele trabalhava com diversos materiais, então ele abaixava a temperatura desses materiais e olhava para as características desses materiais. Olhava para a resistência, a passagem de corrente, olhava para a condutividade, olhava para as características em gerais. E uma das coisas que chamou a atenção dele foi a resistência elétrica. Então, ele abaixou a temperatura desse mercúrio, foi abaixando e foi vendo que à medida que ele abaixava a temperatura, a resistência também diminuía. Mas tinha uma temperatura que a resistência caía drasticamente. Ele era uma temperatura crítica que era beirando 4,2 Kelvin. Então, quando esse material chegava perto de 4,2 Kelvin, acontecia um fenômeno que a gente chama de transição de fase da resistência, que a resistência ela tem uma mudança abrupta. Então ela estava com certo comportamento quando varia a temperatura e a resistência, mas chega dada a temperatura, tem uma temperatura crítica que acontece essa mudança repentina. A resistência ela vai basicamente para zero. E o que era bem chocante, porque se a resistência vai para zero, a condutividade vai para o infinito. Significa que esse material ele conduz quase perfeitamente. Então, você coloca corrente nesse material e ele não vai ter perdas de energia. Então, isso era bem interessante para a época. A segunda coisa que a gente tem que ver é o que acontece com esses materiais quando a gente aplica um campo magnético. Então, a gente pega um material, o onde está usando mercúrio, a gente pega o material e coloca ele sob a ação de um campo magnético externo. O que acontece com esse material? Se a gente abaixa a temperatura desse material e ele está num estágio de supercondução, significa que a temperatura crítica dele está abaixo de 4,2 Kelvin, é importante frisar que cada material, eu estou discutindo sobre o mercúrio, mas cada material tem uma temperatura crítica. A gente vai ver que a gente tem semicondutores, tem condutores, tem diversos tipos de materiais que atingem esse estágio de supercondução. E para cada um desses materiais tem uma temperatura crítica para sair do estágio normal para o estágio de supercondução. Então, a gente aplicou um campo magnético nesse material. O que acontece com essa temperatura crítica? O que eles observaram foi que quando você aplica um campo magnético nesse material, a tendência desse material é sair dessa supercondução. Então aqui na imagem a gente está com outro elemento, com uma temperatura crítica perto de 7 graus Kelvin, com um campo magnético zero. Então, beleza, a gente está com esse material, ele está em supercondução, a gente aplicou um campo magnético. Conforme a gente vai aumentando esse campo magnético, a gente precisa de uma temperatura menor para deixar ele em estágio de supercondução. Então quer dizer que a gente vai aumentando o campo magnético e a tendência é sair desse estado de supercondução. Até que chega um limite onde a gente aumenta tanto o campo magnético, e esse limite é muito bem pequeno, a gente aumenta esse campo magnético que a gente precisa de uma temperatura zero para atingir o estado de supercondução. Então, a gente não atinge mais. Se o campo magnético estiver acima desse valor, o material ele não vai conseguir entrar em supercondução, porque a gente não consegue esfriar mais que 0 grau Kelvin. Então a gente percebe que se a gente tem dois campos magnéticos aqui, a gente tem o campo magnético 2 e o campo magnético 1. Se o campo magnético 2 é maior do que o 1, significa que a intensidade do campo magnético é mais forte do que a intensidade do campo magnético 1, a temperatura crítica do material 2 ela vai ser menor do que a temperatura crítica do
do material 1. Então, quer dizer que quando a gente aumenta muito o campo magnético, a gente precisa esfriar mais o material. Eles chegaram na relação de qual que é a relação desse campo magnético externo e dessa temperatura. Então, eles chegaram na relação que o campo magnético crítico, vou colocar como HC, H crítico, ele vai ser uma constante, que depende do material que você está observando. Então ele depende de uma constante, do material que você está observando, depende da temperatura e depende da temperatura crítica desse material. Então, esse campo magnético, então aqui você está variando o campo magnético e a temperatura. Então você está variando a temperatura aqui. Quando a temperatura é igual à temperatura crítica, essa parte zero e o campo crítico é zero. Então quer dizer que se você chegou na temperatura crítica, seu campo magnético é zero. E assim por diante. A gente tem alguns tipos de supercondutores. A gente tem dois tipos de supercondutores. A gente tem do tipo 1 e do tipo 2. Vou explicar mais para frente o que seria cada um deles. Então aqui seria a temperatura crítica de cada um deles, do alumínio, do mercúrio e do tipo 2. E aqui seriam os campos magnéticos críticos dos materiais. Então aqui a gente tem ligas, tem cerâmicas, tem diversos tipos de materiais que atingem esse tipo de supercondução, que tem essa propriedade de supercondução.